Vamos ler, portanto, em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14 até o final do capítulo. E diz assim a santa palavra de Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é uma passagem muito rica, uma passagem com grandes verdades, informações que não podemos deixar de reconhecer. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Devemos, portanto, permanecer nela. É isso que Paulo chama Timóteo a fazer no verso 14: permanece naquilo que aprendeste. E ele vem a esclarecer que ele está falando sobre a Escritura Sagrada. Ele aprendeu a Escritura Sagrada, aprendeu a mensagem da Bíblia desde a infância. Ele deve permanecer nisso, na verdade da palavra de Deus. Ele nos declara que a Bíblia é inspirada por Deus. Ela é a palavra que procede da boca de Deus, por assim dizer, simbolicamente, claro. A Bíblia é um instrumento poderoso e Deus usa da Bíblia para fazer muitas coisas boas e positivas na vida do seu povo. Quando nós pensamos na obra que Deus realiza através da Bíblia, o que a Bíblia faz na vida de uma pessoa? Bem, a Bíblia, inicialmente, é aquilo que Deus usa para salvar o pecador. E isso está aqui no texto, quando você observa no verso 15, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia está nos refletindo essa realidade, que a Escritura, a mensagem do Senhor Deus através da sua palavra, é aquilo que Deus usa para salvar uma pessoa. As sagradas letras é que levam a pessoa ao entendimento, à sabedoria que é necessário para que ponha a sua fé em Cristo e assim seja salvo. A salvação é pela fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Como é que uma pessoa chega à fé? Pela palavra de Cristo, que é anunciada, que é pregada. É isso que traz uma pessoa à salvação. Não é por acaso que Tiago, escrevendo, diz, capítulo 1, verso 18: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. É assim que nós ganhamos vida espiritual, é assim que Deus nos salva. Veja em Efésios capítulo 5, como essa verdade também é referida, mesmo que de passagem, mas de uma forma tão bela, pelo apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios. Em Efésios 5, no verso 25, o apóstolo Paulo, falando do casamento, do relacionamento familiar, ele diz assim, Efésios 5, 25: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Pela palavra, está vendo? E ele prossegue: para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sabe, a Bíblia é que produz a igreja, a Bíblia é que produz o povo de Deus, a Bíblia é o que Deus usa para salvar pessoas. Então, desde o início de nosso relacionamento com Deus, a palavra de Deus opera em nós, ela nos traz a fé, ela nos traz a Cristo, ela nos transmite a verdade, aquilo que devemos crer, é aquilo que, crendo, somos salvos pela graça de Deus. E claro que uma vez salvos, a Bíblia continua sendo um instrumento poderoso de Deus em nossas vidas. A Bíblia proporciona o nosso crescimento espiritual.
A Bíblia faz com que nossas vidas sejam uma vida de progresso no caminho do Senhor. E isso acontece quando nós entendemos corretamente a mensagem da Bíblia. Se nós não entendemos corretamente a Bíblia, então não recebemos realmente um benefício. Não é uma coisa mágica, sabe? Tem pessoas que às vezes colocam a Bíblia aberta em suas casas, e eu não tenho nada contra colocar uma Bíblia aberta em sua casa, entenda, não estou criticando essa prática pode, na verdade, ser um testemunho da pessoa de que ela honra as Escrituras. Mas também, é claro, é possível que a pessoa tenha uma superstição de que, por ter ali a Bíblia aberta, aquilo vai fazer algum efeito mágico no ambiente, vai trazer energia positiva, uma crendice dessa natureza. Ou, às vezes, também, as pessoas simplesmente por recitarem a Bíblia, mas não com o entendimento correto, até às vezes entendendo totalmente equivocadamente o sentido do texto, estão sentindo que estão se beneficiando, quando na verdade, até que se entenda o sentido correto do texto, aquilo não vai realmente trazer proveito. Mas se a Bíblia for realmente compreendida, e à medida que nós lemos e conhecemos a Escritura, e à medida em que meditamos sobre ela, ouvimos a mensagem da Escritura, ouvimos a pregação da Escritura, a Bíblia fala conosco, Deus fala conosco através da Bíblia, poderíamos dizer mais precisamente. E a Bíblia vai produzindo um efeito em nós de nos santificar. E sabe, eu acho que é necessário enfatizar que nós devemos manter aceso e ardente em nosso coração um amor pelas Escrituras, um amor que nos leva a ler a Bíblia, a procurar entender cada vez mais a Bíblia, a valorizar o ensino da Bíblia. Isso é de suma importância na fé cristã. O apóstolo Pedro nos diz que devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. E isso é uma coisa assim que quem tem neném sabe como é. Nas crianças, elas querem mesmo o leite, né? Existe até assim um protesto se o leite não chegar. Então, essa é a atitude de desejar ardentemente que deve haver no coração do crente. Nós devemos realmente desejar a palavra de Deus, prezar a palavra de Deus. Não devemos ter desinteresse. Sabe, muitos crentes entendem pouco da Bíblia. E isso é trágico. E nós não podemos nos contentar com isso. Não podemos ter uma atitude em relação à Bíblia que é tipo, eu acho que eu entendi o essencial, tá bom. Não, nós devemos querer sempre crescer e sempre ver o que Deus vai, através da Bíblia, fazer em nossas vidas. Devemos entender os ensinos da Bíblia, as doutrinas, a ética, os princípios, os conceitos de vida, a forma em que os mandamentos se aplicam. E essas coisas devem ser de tal forma que quando nós lemos a Bíblia e quando nós lembramos e vem versículos na nossa mente, a Bíblia então nos direciona e nos guia passo a passo. Escondi no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Não é assim que a Bíblia fala? Então, essa deve ser a atitude do crente, de realmente buscar meditar na Escritura, conhecer a Escritura e aprofundar na Escritura. E à medida que fazemos isso, à medida em que crescemos em nosso entendimento da verdade e meditamos na Bíblia e saturamos nossa vida com a Escritura Sagrada, nós vamos sim progredir no caminho do Senhor e crescer espiritualmente. A Bíblia molda a vida da pessoa que se coloca constantemente embaixo da sua luz. Ela transforma a sua vida, ela transforma a sua forma de pensar, e ao transformar a sua forma de pensar, ela transforma, na verdade, a sua conduta também. O apóstolo Paulo falou aos Romanos, em capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe como a pessoa tem a sua vida transformada? É pela renovação da mente. Quando a mente é renovada, pela forma correta de pensar e entender, e os valores corretos, as prioridades certas, porque essas coisas estão sendo todas estruturadas em sua vida através da Bíblia, isso é, na verdade, o que produz um resultado na prática, onde a pessoa também experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos ter esse anseio, essa sede por sermos moldados por Deus através da sua palavra, que ela nos tenha esse efeito. E olhando aqui novamente então os versos 16 e 17 de 2 Timóteo capítulo 2, nós vamos entender que aqui o apóstolo Paulo refere-se
há exatamente isso, essa obra do Espírito Santo, através da Escritura, no coração daqueles que creem em Cristo. O verso 16, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Veja bem, a Escritura, ela é útil, ela é proveitosa, ela traz benefícios, ela tem grande valor, e ela atua em 4 áreas aqui, que o apóstolo Paulo está aqui destacando. Na área do ensino, a repreensão, a correção, a educação na justiça, essas 4 coisas. Precisamos então pensar o que é que Paulo está aqui nos ensinando. Se a Escritura é útil, e ela é útil em fazer essas coisas, é porque essas 4 coisas são coisas importantes para nossas vidas. São coisas que não podemos ficar sem. Essas coisas são essenciais para nós como pessoas que servem a Deus. E veja quais são essas coisas. Primeiramente, ele diz, é útil para o ensino. A palavra ensino poderia igualmente ser traduzida como doutrina. Algumas traduções trazem exatamente dessa forma. O ensino ou a doutrina é aquilo que nós cremos. A Bíblia ensina o que é correto. A Bíblia ensina a verdade. A Bíblia revela coisas sobre a natureza de Deus, sobre a vontade de Deus para o ser humano, coisas que devemos entender e crer. De onde vem, por exemplo, nosso entendimento da natureza e do caráter de Deus? Como é que nós podemos fazer teologia? Só de olhar a natureza e ver a revelação natural, nós chegaríamos a muito pouco entendimento da natureza de Deus através da revelação natural. Mas a Bíblia traz a verdade, a Bíblia traz o ensino, ela nos dá os fatos sobre a natureza de Deus, de modo que nós podemos afirmar com certeza, como dogma, isso é verdade, Deus é assim, a Bíblia diz. E nós entendemos essas coisas porque a Bíblia traz ensino, de onde nós temos nosso conhecimento do que está à frente, o que virá após a morte, o que acontecerá no futuro, como será, Jesus volta, haverá juízo, todos darão contas a Deus, haverá ressurreição de mortos, ensino, doutrina, a Bíblia que traz essas coisas, a Bíblia ensina essas coisas, a Bíblia traz os conceitos verdadeiros, a Bíblia nos mostra quem é Jesus Cristo, que Ele é Deus em carne, o único Salvador, e só nessas poucas doutrinas que eu citei, essas coisas são coisas que muitas pessoas não entendem e não creem, mas veja só, exatamente porque não dão atenção à Escritura, as pessoas não conhecem a Bíblia, não acreditam na Bíblia, mas de onde vem a doutrina, de onde vem o ensino? O ensino vem da Escritura. A Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Então, como nós vamos fazer o ensino? Como ensinar? Ensinar a Bíblia. A Bíblia é útil. O conteúdo que nós cremos é a Bíblia que traz. Ela é a palavra de Deus sobre esses assuntos. E eu diria e enfatizo, não somente a Bíblia é útil para ensino, mas a Bíblia é a fonte de ensino. Nós não devemos procurar, além da Bíblia, outras coisas que sirvam como fonte de autoridade para ensino, para doutrina. E nós vamos ver isso mais claramente no verso 17. Então, o ensino, e o ensino que molda a nossa mente a entender a realidade tal como ela é, a realidade visível e a realidade invisível espiritual. Essa realidade que vem através da Bíblia, veja só, ela é aquilo que faz com que nossa mente se renova, para que então nós sejamos transformados pelo conhecimento da verdade. Você que lê a Bíblia, estuda a Bíblia, crê na Bíblia, você entende o que eu estou falando? Você sabe muito bem como a Bíblia já impactou sua vida, como entender as verdades da Bíblia te levou a ser uma pessoa diferente do que você era, a pensar diferente e a agir diferente, a ser uma pessoa nova. Então, essas realidades, a Bíblia tem essa função na vida do cristão. Além disso, Paulo também diz para a repreensão e a correção. E essas duas estão relacionadas, mas existe uma distinção. Primeiramente, a Bíblia repreende e em seguida ela corrige. E o que está acontecendo é assim, a repreensão é a parte em que a Bíblia expõe o erro, te confronta, te acusa,
te denuncia, te faz encarar o fato que você está errado na sua forma de agir, na sua forma de crer. E a Bíblia, então, expõe o erro, e ela chama a sua atenção, e ela critica o seu pecado. Mas não somente isso, ela te tira dali, e ela te corrige, ela te coloca na postura certa, ela te coloca na conduta que você deveria ter. Então, o repreender é apontar o erro, e o corrigir é, então, retificar o que estava errado, tanto na crença como na prática de uma pessoa. É isso que a Bíblia faz, então. A Bíblia é útil para a repreensão e para a correção. E como isso acontece? Bem, nós poderíamos dar muitos exemplos da Escritura, mas alguns que me vêm à mente. Você se lembra do rei Josias? O rei Josias foi um rei bom, um rei que de cedo na vida procurou andar nos caminhos do Senhor, buscou o Senhor e quis fazer a vontade de Deus. Mas ele sabia pouco da vontade de Deus, e a certa altura ele se deparou com a Escritura. Lembra disso quando trouxeram aqui? Olha, nós achamos isso aqui. Estava lá na casa de Deus. E ele então pegou e, após a leitura da Escritura, ele se apavorou. Ele ficou chocado, porque ele entendeu muita coisa estava sendo feita errada e ele nem sabia, porque ele não conhecia a revelação de Deus na Escritura, ele não conhecia a Bíblia. Ele conhecia algumas coisas, mas não conhecia detalhadamente. E quando ele viu tanta coisa estava errada, ele se quebrantou. E ele buscou também ajuda. Ele buscou retificar as coisas que estavam erradas. E muitas coisas que não estavam sendo feitas de acordo com a palavra de Deus, ele promoveu mudanças. E ele foi um grande reformador na história do povo de Israel, tirando a adoração dos altos, tirando muitas coisas que eram proibidas pelo Senhor Deus na Escritura, mas que eram praticadas dentro da nação de Israel e até mesmo, em alguma medida, pela sua própria ignorância, sem ter conhecimento da Escritura. Então, a Escritura repreende e ela corrige. Veja também no capítulo 24 de Atos, nós vemos aqui como o apóstolo Paulo, pregador da palavra de Deus, usava e aplicava a Escritura. E nós vemos uma coisa muito importante, que em relação ao pecador, aquele que está vivendo em rebelião contra Deus, os mensageiros de Deus sempre confrontaram o pecado, trazendo a Escritura e aplicando a Escritura. Hoje pela manhã, o pastor Adriano estava nos ensinando sobre o ministério de João Batista, e como João Batista confrontou o pecado de Herodes, denunciou o pecado, e ele fez isso com base bíblica. A Bíblia que condenava aquela postura adúltera do Herodes. Então, o que a Bíblia então mostra é que os servos de Deus sempre assim fizeram, usaram da Escritura para confrontar o pecado. Em Atos 24, verso 24, o apóstolo Paulo está preso. E o texto nos fala assim: passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Agora, eu tenho certeza que quando ele chamou o apóstolo Paulo, ele esperava que seria uma coisa bem tranquila, sabe? Eu vou escutar esse homem um pouquinho. Ele tinha esperança, a Bíblia nos fala mais para frente, de, quem sabe, se eu tiver algumas audiências com o apóstolo Paulo em particular, esse homem é influente, né? Ele tem muitos seguidores, tem muita gente aí que gosta dele, muita gente aí desse movimento cristão gostaria de ver esse homem solto. Quem sabe eles não fazem uma vaquinha lá, eu consigo um suborno aqui para soltar esse homem, né? Não tinha motivo dele estar preso mesmo, ele podia ter soltado com justiça, mas ele queria ver se ganhava alguma coisa para soltá-lo. E, no entanto, quando ele chama Paulo e conversa com o apóstolo Paulo, ele teve uma surpresa. Verso 25, a Bíblia diz: dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando tiver a vagar, chamar-te-ei. Está vendo o que aconteceu aqui? Quando o apóstolo Paulo conversou com este homem é uma autoridade, um governador romano na região de Israel nesse período. O apóstolo Paulo, dissertando, ou seja, discorrendo, falando sobre o quê? A justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. O fato que um dia Deus vai julgar o mundo com justiça, e as pessoas devem viver da forma que agrada a Deus, da forma que é justa,
e os mandamentos de Deus são esses, isso é que é justo, isso que é certo, e o ser humano não pode se entregar a fazer aquilo que tem vontade de fazer, mas tem que ter domínio próprio. E olha, o Félix ficou apertado, ele não se sentiu muito bem com aquela conversa. O que Paulo estava fazendo? Paulo confrontou seu pecado. Paulo mostrou a sua vida é uma vida que desonra e desagrada a Deus, e você está indo para a condenação. Vai ter um juízo final, e no juízo final, se você não se arrepender, você estará perdido eternamente. É assim que Paulo trabalhou e falou com aquele homem nessa situação. Ele ficou assustado. Olha, a realidade, irmãos, é que a Bíblia tem uma palavra assustadora mesmo. Se você entende realmente o que a Bíblia ensina, ela é assustadora. E se você não está arrependido em Cristo, mais ainda. Eu creio que talvez a ilustração mais preciosa que eu conheço disso fora da Bíblia é no livro de João Bânio Peregrino. Ele retrata aquele homem que está lendo a Bíblia, está lendo um livro, e ele descobre, gente, eu estou morando na cidade da destruição, isso aqui vai tudo ser destruído, e esse povo está todo condenado, inclusive eu. E ele sai desesperado, procurando, como vou poder ser salvo? Como que eu me livro desse fardo, da culpa do meu pecado? E esse entendimento ele teve como? Pela palavra de Deus. A Bíblia repreende, e a própria Bíblia corrige, ela leva o homem ao caminho certo. Nós poderíamos dar muitos exemplos de como isso acontece. Eu vou dar alguns, para que os irmãos entendam o que está acontecendo aqui. Como é que a Bíblia corrige, como é que ela repreende e então leva para o caminho certo? Vamos dar alguns exemplos. Imagine, por exemplo, uma pessoa que vive indiferente para com Deus, ele não adora a Deus, ele não cultua o Senhor. O dia do Senhor vem e vai, e ele nem quer saber de adorar ao Senhor. Ele nem pensa nisso. Fica em casa vendo televisão, fazendo o que quer, programa seus dias de outra maneira. Ele se considera uma pessoa, acha que respeita o próximo, está muito bom, mas ele não dá glória a Deus. E ele então começa a ler a Bíblia. Pega a Bíblia para ler e começa a ler a Bíblia. E ele começa a perceber uma coisa muito interessante na Bíblia, que Deus é um Deus que exige do ser humano que seja cultuado, inclusive que seja cultuado da maneira em que ele decreta na sua palavra. Que no Velho Testamento Deus estabeleceu um regime de adoração rigoroso, e tinha que ser daquela maneira, senão você estava em rebelião contra Deus. E que no Novo Testamento você tem a mesma coisa. O regime muda em muitos aspectos, mas você ainda tem o fato que Deus nos conclama a adorá-lo, a nos reunir. A Bíblia fala que Deus é um Deus grandioso que é adorado. Como diz lá em Malaquias, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, em todo lugar Deus é adorado. E essa pessoa olha e diz, gente, eu não estou adorando a Deus. Ele começa a ler o Novo Testamento, ele lê o livro de Atos e ele vê que todo mundo que se converte faz o quê? É batizado e passa a se integrar a uma igreja cristã em toda a cidade. E se torna comunidade, e ali se congrega semanalmente para adorar ao Senhor. E ele lê em Hebreus, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E ele reconhece, gente, eu estou vivendo uma vida desregrada, estou vivendo indiferente com a palavra de Deus. E então ele reconhece, isso tem que mudar. E então ele passa a não somente estudar a Bíblia, como a cultuar a Deus, no culto público que Deus mesmo ordenou. Ele passa a cantar os louvores a Deus e santifica tempo para Deus, como a Bíblia nos ensina que deve ser feito. Sabe, você começa a ler a Bíblia, você começa a cair em profunda convicção de pecado, não é? E se você está lendo sempre a Bíblia te mantém bastante humilde. Quando você começa a pensar, né? Até que eu estou bem, né? Minha vida espiritual já progrediu bastante. Aí você vai ler o Sermão do Monte e você abaixa a cabeça, né? E você fala assim, gente, quem sou eu? Estou longe do padrão de Deus. Seu Deus tem misericórdia de mim. Eu tenho tanto que mudar. Aí você começa de novo a se sentir um pouco assim, vaidoso espiritualmente, achar que, não, minha vida agora espiritual anda bem. Aí você chega lá em Gálatas, aí você lê, né? O fruto do Espírito e as obras da carne, e você diz, gente, tanta carapuça para uma cabeça só. E é difícil. Sabe, mas a Bíblia nos mantém humildes, mas a Bíblia também nos santifica, não é? Ela impede que o pecado
se torne dominante em nossa vida se nós continuamos a deixar que a sua luz brilhe através de nós. Ou outra pessoa, uma pessoa que está vivendo uma vida imoral, uma vida de promiscuidade sexual, e ela começa a ler a Bíblia, ela começa a ver os padrões santos da palavra de Deus, e ela tem o seu pecado exposto, e ela reconhece, olha, eu preciso mudar de vida, Deus tem que me perdoar do que eu tenho feito, eu tenho que mudar esse caminho. Ou uma pessoa que acredita em crenças falsas, a pessoa acredita em reencarnação, e a pessoa lê a Bíblia, ela descobre a verdade, não tem reencarnação. É ordenado ao homem morrer uma só vez, depois disso o juízo, haverá uma ressurreição. Sim, uma pessoa morre um dia ela será ressurreta, e depois ela terá o seu destino eterno. E a pessoa pode ser uma pessoa que está envolvida em ir em sessões espíritas, e ela começa então a ver como a Bíblia mostra que tudo isso aí é condenado por Deus, que isso é algo que a Bíblia classifica como extremamente perigoso, é a obra da carne, a feitiçaria, o culto, onde a pessoa procura, o culto, aliás, não, propriamente falando, o invocar espíritos e consultar os mortos. A Bíblia denuncia tudo isso como uma coisa totalmente proibida e perigosa para a pessoa, porque a pessoa não sabe com que espírito está lidando. Então a pessoa começa a ver isso tudo e ela é levada então a se arrepender e abandonar tudo aquilo e procurar andar no caminho do Senhor. Pessoas às vezes acreditam em coisas como a astrologia, e ela então vai lendo a Escritura e um dia ela se depara com um texto lá em Isaías, ou Daniel, ou vários outros, e ela diz, puxa, é mesmo, hein? Esse negócio aqui é uma furada, isso aqui é falso, a Bíblia denuncia, isso aqui é uma superstição e uma crendice, Deus me liberte disso. Ou uma pessoa pode ter ídolos, e pode fazer uso de ídolos na sua adoração. Ela pode fazer oração a santos e não somente oração ao Senhor Deus. E ela lendo a Escritura, o que acontece? A Escritura a repreende e a Escritura a corrige. A pessoa vê, isso está errado. A Bíblia, não é que a Bíblia não tem essas coisas, além de não ter exemplos do povo de Deus adorando ídolos, nem orando, fazendo oração a qualquer que não seja o próprio Deus, a Bíblia propriamente condena essas coisas. Eu tenho que sair disso. E a Bíblia liberta a pessoa é tirada do erro, repreende e corrige. E quando a pessoa tem resistência à verdade, ela começa a ler a Bíblia, ela vê alguma coisa está errada, e ela vê que está errado, mas ela começa a procurar subterfúgios para não obedecer à palavra de Deus. A própria Bíblia vem em socorro dessa alma rebelde e confronta ainda esse pecado. A pessoa começa a dizer, eu sei, a Bíblia fala assim, mas sabe, não dá, no meu caso, porque eu iria contrariar os meus pais, Deus com certeza não iria querer isso, Jesus não veio causar divisão, e aquela coisa, e o que acontece? A pessoa vai lendo, ele chega e ele ouve Jesus falando assim, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra, assim os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E sabe, a Bíblia mesmo resgata aquela pessoa que, apegada ao pecado, na sua cegueira, seria vítima da sua própria rebeldia. E a Bíblia arranca a pessoa de lá, leva a pessoa ao arrependimento com a sua poderosa mensagem. Sabe, eu quero ler um relato aos irmãos, um relato que eu acho extremamente comovente. Isso é parte do testemunho escrito do ex-padre Aníbal Pereira dos Reis. Esse homem era um padre católico, ele se converteu à fé em Cristo somente, e ele acabou se tornando um pastor batista. Mas ele escreveu o seguinte, esse é um testemunho que ele falou muitas vezes, você pode encontrar na internet vídeos, com áudios pelo menos, da sua fala. Ele já faleceu tem alguns anos. Mas deixe-me ler o relato dele, ele diz o seguinte, eu questionei minha religião de padre diante do espelho da Santa Escritura e fiquei horrorizado ao ver que Deus condenava minha religião, que a palavra dele
combatia os dogmas mais importantes da minha religião. No início eu me revoltava. Nem Deus poderia censurar minha religião. A cada confronto vinha o desespero. No desespero, eu rasgava aquele exemplar da Bíblia para não ter que continuar a ler. Já pensou? Ficar com tanta revolta lendo a Bíblia, rasgar a Bíblia. Ele continua. Eu compartilhava isso com meu bispo. Veja, ele era padre. E ele concordava comigo. Não devia ler mais a Bíblia. Mais tarde, arrependido, comprava outra Bíblia e começava a ler outra vez. E diante de um novo confronto, vinha de novo a revolta e eu rasgava também esse segundo exemplar. Nesse desespero, sem saber o que fazer, eu acabei destruindo 18 exemplares das Escrituras Sagradas. Foram meses dramáticos, muitos meses de muita luta interior. Durante esses meses de luta, eu acabei por encontrar nas Escrituras o que eu deveria fazer para ser finalmente salvo por Jesus. Eu já tinha ouvido falar desse plano de Deus, mas eu o conhecia como doutrina protestante. Era o plano que afirmava que Jesus tinha pago totalmente todo o preço da nossa salvação com sua morte na cruz. Agora, estudando direto na Escritura, sem nenhum protestante para me ensinar, eu vim a descobrir que esse plano de salvação não era uma doutrina inventada por eles, era o claríssimo ensinamento das próprias Escrituras de Deus. E isso abriu a porta para a grande mudança que viria mais tarde. Foi o que Deus usou. Sabe como que é a Escritura que Deus usa? A Escritura repreende e a Escritura corrige. Ela tira o homem do erro, ela leva a pessoa para os braços de Cristo. E ela continua a operar em toda a vida de um cristão. Veja em 1 Tessalonicenses capítulo 2, e veja só que palavra maravilhosa essa do apóstolo Paulo, como a palavra de Deus opera em nós e opera de forma eficaz. 1 Tessalonicenses 2, o verso 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Está vendo que Paulo diz? Vocês receberam essa palavra como ela é de fato, palavra de Deus. Vocês não trataram como palavra de homens, como algumas pessoas querem acreditar sobre a Bíblia. Mas então ele diz, é uma palavra que está, neste momento, está operando eficazmente em vós, os que credes. Veja, não é uma palavra que operou já o que tinha que fazer. Já converteu-se? Você já foi salvo por Deus? Já é um convertido? Ótimo. Então a Bíblia já fez o seu papel? Não. A Bíblia fez, sim, muita coisa, mas ela continua operando, ela está operando eficazmente em vós. Em vós quem? Os que credes. Vocês que creem, vocês que são crentes. Então a Bíblia continua a trabalhar. E quanto nós sabemos disso? A Bíblia nos mostra e expõe e censura nosso egoísmo, nossa preguiça, nosso rancor, nossa amargura. Nós estamos alimentando um rancor contra alguém, e aí nós lemos as palavras de Jesus Cristo, e aquela parábola onde ele disse, sabe aquele homem que devia muito ao rei, pediu misericórdia ao rei, o rei perdoou uma enorme dívida, depois ele foi e pegou o outro, quis esganar o outro, porque o outro cara não pagava ele uma mixaria de uma dívida. E a gente vê isso aí, e a Bíblia nos leva a reconhecer, eu preciso perdoar aquele irmão. Eu não posso manter essa atitude, Deus me perdoa tanto, como que eu posso ser assim? A Bíblia corrige nossa atitude facciosa. Sabe, de vez em quando tem pessoas dentro da igreja que têm uma atitude que é extremamente desrespeitosa para com
os irmãos em Cristo e com a fé e com o amor pela igreja. E as pessoas querem julgar tudo abaixo como se fosse um zelo religioso. Mas aí a Bíblia vem e nos censura o espírito de facção, o espírito de orgulho que está por trás dessa atitude. Nos mostra que mesmo quando estamos falando a verdade, precisamos falar da verdade em amor e buscar ajudar as pessoas que estão no erro e não apenas fuzilá-las com uma boa dose de versículos bíblicos. Tudo isso a Escritura confronta em nossa vida e nos faz ser pessoas melhores. Diz um certo ditado que ou a Bíblia te afasta do pecado ou o pecado te afasta da Bíblia. E é muito verdadeiro isso. Em Hebreus capítulo 4, eu quero que vocês leiam também essa passagem. A Bíblia nos fala sobre a importância da obra que ela faz nos nossos corações de expor quem nós somos, nossos pensamentos, o que está no fundo do nosso coração, nossas intenções. Hebreus capítulo 4, verso 12, a Bíblia diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta em sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Veja só o que a Bíblia fala. Ela é viva, ela é eficaz, ela penetra, ela expõe até os pensamentos e os propósitos do coração e nos deixa assim expostos. Sabe, o ser humano que não lê a Bíblia costuma achar que é uma pessoa muito boa, costuma se iludir que é uma pessoa de bem, que não é uma pessoa que tem nada na vida dela que é passível de repreensão. Acha que provavelmente Deus deve olhar lá do céu batendo palmas de alegria de ver uma pessoa tão digna, né? Mas quando lemos a palavra de Deus e ela nos confronta com o nosso pecado, ela expõe o nosso erro e ela fica então nos tirando do erro e nos corrigindo, e deslizamos de novo e ela nos tira de novo e nos coloca na postura certa de novo, e ela fica fazendo isso. Isso é essencial para a nossa vida. Você que é crente, você já sentiu isso? Você sabe do que eu estou falando? A Bíblia já expôs erro na sua vida? Já te fez sentir culpado, quebrantado, envergonhado? Se isso acontece com você, você deve agradecer a Deus por isso. Você deve realmente agradecer a Deus por isso. Sabe, porque tem muita gente que não se toca. Tem muita gente que não tem sensibilidade espiritual. E é um motivo de ter muita alegria e muita gratidão se Deus não te abandonou para você andar no seu próprio caminho, mas se através da Escritura Ele ainda está te resgatando. Existem muitas pessoas endurecidas, e as pessoas que ouvem a Bíblia, ouvem a palavra de Deus e endurecem o coração. O que a Bíblia diz em Provérbios? Aquele que repreendido endurece a cerviz será subitamente destruído, sem que haja remédio, sem que haja solução. Então é uma questão muito séria nós termos essa sensibilidade. E a realidade é que se a Bíblia faz isso, isso é papel da Bíblia, nos dar o ensino, a repreensão e a correção, e essas coisas são coisas úteis, são coisas boas, como está dizendo 2 Timóteo, capítulo 3. Então nós devemos buscar isso. Nós devemos buscar nunca nos afastar da Bíblia. Nós devemos constantemente estar lendo a palavra de Deus e procurando entender a palavra de Deus e buscar estar onde a palavra de Deus é fielmente pregada, porque desta forma nós estaremos constantemente sendo livrados de entrar pelo caminho do erro. Sabe, muitas vezes pastores que querem pregar realmente a Bíblia começam a pregar o que a Bíblia ensina e a mensagem da Escritura, começam a perder pessoas na igreja. Pessoas são confrontadas com o pecado. Pregou sobre isso, eu não gostei, vou procurar outra igreja. E você procura e você acha uma outra igreja onde você vai ser confortável, independentemente de qual seja o seu pecado xodó favorito. Você vai achar a igreja onde lá pode.
Tenha certeza disso, se é isso que você quer. Mas isso é suicídio espiritual. Se é pecado, e a Bíblia ensina isso, ouça a palavra de Deus. Não endureça o seu coração. John MacArthur fala o seguinte, isso está em seu livro Nossa Suficiência em Cristo. Ele diz: uma boa forma de assegurar que nossas igrejas não se tornem refúgios para pecadores obstinados é os pastores pregarem fielmente, com exatidão, a palavra. Poucas pessoas aceitarão expor-se à repreensão da palavra de Deus, semana após semana, se não desejarem a santidade. Jesus disse que os ímpios odeiam a luz e não se aproximam dela, para que seus feitos não sejam manifestos. João 3:20. Fazer incrédulos e ímpios se sentirem bem acolhidos e confortáveis na igreja por meio de uma pregação insípida e superficial e que não os confronta, leva-os a ter uma falsa segurança, baseada em sua presença, participação, sentimentos religiosos e aceitação. Isso pode ser uma ilusão condenatória. O que ele está dizendo é bem verdade. Sabe, muitas vezes nós ouvimos pessoas falando assim: a igreja é um hospital para as pessoas, a igreja não é um lugar para pessoas perfeitas se reunirem e se darem parabéns. Sim, verdade. Mas a Bíblia também não é um lugar para uma pessoa simplesmente permanecer no erro, porque seu erro não é confrontado. Todo pecador, qualquer que seja o seu pecado, é bem-vindo à igreja. Mas ele deve ouvir a verdade e deve se arrepender. Se a verdade o ofende e ele não suporta ouvir a verdade, ele terá que ir embora. Nós não podemos tirar a mensagem e parar de falar aquilo que a Bíblia ensina, simplesmente porque pessoas preferem não ouvir. Entende? Isso é de suma importância. A Bíblia deve ser pregada. E nós, como povo de Deus, devemos estar sempre desejosos de que a verdade seja pregada, que nossos pecados sejam expostos quando surgirem em nossa vida, porque, afinal de contas, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, não bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de poder ficar confortáveis no seu pecado. Nós não podemos viver assim, irmãos. Então a Bíblia faz isso. E a Bíblia, além de tudo, voltando para 2 Timóteo, a Bíblia educa na justiça. A palavra que é usada aqui em grego é uma palavra que é usada para a educação de uma criança. Quando você tem uma criança e você ensina a criança as coisas mais básicas que ela vai precisar na vida. Então a Bíblia, ela é para isso, para te ensinar o ABC, os primeiros passos da justiça. Enquanto estivermos nesse mundo, estaremos dando os primeiros passos. Nós ainda temos muito que melhorar, não é? Mas um dia seremos santos, tão santos quanto o Senhor Jesus Cristo, pela sua concessão graciosa. Mas a educação na justiça, ela vem através da Bíblia. Então, em tudo isso, a Bíblia está operando. Agora, ainda em 2 Timóteo, capítulo 3, eu quero progredir e olhar o verso 17. Porque veja o que a Bíblia faz daqui, isso aqui está totalmente interligado, é uma sentença, aliás. A Bíblia é útil para essas coisas, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E no verso 17 ele segue e diz: a fim de que, veja a finalidade, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso é forte, não é? Perfeito é uma palavra muito forte. O homem de Deus é um termo que refere-se primordialmente àqueles que estão no ministério, os servos de Deus, os que proclamam a palavra de Deus. Mas, na verdade, o homem de Deus, no sentido mais amplo, é todo aquele ser humano que é salvo por Cristo, que é servo de Deus. Você é perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra? É até intimidador você olhar uma coisa dessa e falar assim: quer dizer que a Bíblia é suficiente para que eu seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra? A Bíblia não está ensinando, claro, que
você lê a Bíblia e você vai ficar perfeito, você não vai nunca mais pecar. Mas a Bíblia está sim dizendo que o que está na Bíblia é tudo que você precisa para ser perfeito, nesse sentido. Para ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia traz tudo que você precisa, tudo que diz respeito à obra de Deus. Se você tem a Bíblia, você está completamente equipado. Veja o que a Bíblia é. O que você vê aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, aquilo que nós chamamos da suficiência das Escrituras. E nós devemos enfatizar isso. A Bíblia mesmo aqui declara que ela é tudo aquilo de que nós precisamos em termos de direção de Deus espiritual. Ela é suficiente. Se você tem a Bíblia, sabe o que você tem? Você tem tudo o que você precisa para ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não deixe ninguém chegar e dizer, ah tá, você tem a Bíblia, ótimo, mas não é o bastante, você também precisa de mais alguma coisa. Não, irmãos, de forma nenhuma. Existem muitos que ensinam erro, existem muitos que dão elogios à Bíblia. A Bíblia é muito bom, a Bíblia é a palavra de Deus, e não criticam a Bíblia, mas só que de forma sutil introduzem outra coisa e dizem, só que, não, a Bíblia, claro, é excelente, mas só a Bíblia não basta, além da Bíblia você precisa disso aqui, sabe? Você precisa disso aqui. É a coisa mais comum acontecer, quando um grupo é herético ou se torna herético, acrescentar à Bíblia outra fonte de autoridade, porque eles vão querer ensinar coisas que não estão na Bíblia. As suas crenças falsas não estarão na Bíblia, então eles precisam de uma outra fonte de autoridade, aí lá vem trazendo alguma coisa junto. Temos um novo profeta, temos novas revelações, ou nós temos uma tradição, e a tradição tem que ser usada além da Escritura, porque só a Escritura não basta. É a Bíblia e mais isso, a Bíblia mais aquilo. Irmãos, cuidado, isso é do diabo. Fuja de quem fala isso. Foge mesmo, porque a Bíblia é suficiente. Você tem a Bíblia, você tem a Escritura, sabe o que você tem? O que a Bíblia diz? Você tem tudo o que você precisa para ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, não só alguma boa obra. Não vem com essa história que tem que ter mais isso, porque só a Bíblia não dá. Sabe, você pode ir a algumas igrejas, até mesmo na nossa cidade, você vai ouvir pessoas falarem exatamente isso. Nós temos membros aqui na nossa igreja que saíram de uma seita, exatamente porque em determinado dia a mensagem, a liderança da igreja falou o seguinte, olha, a Bíblia é muito boa, mas além da Bíblia, se você não tiver isso aqui, mostrou outro livro, você não vai entender a vontade de Deus. Ah, é? Não basta a Bíblia. A Bíblia é limitada, sabe? Você precisa também dessa nossa fonte de autoridade. Irmãos, isto é engano, isso é falso. Veja novamente o texto bíblico, eu quero enfatizar isso. Verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E o que falta, então, se a pessoa tem a Bíblia? Que alguém vai chegar e acrescentar mais alguma coisa? E o que nós sabemos pela experiência é que, invariavelmente, quando pessoas acrescentam uma outra autoridade além da Bíblia, essa outra autoridade é que ganha a precedência. Ela que ganha a preferência, ela se torna o filtro para se entender a Bíblia logo. E você vê isso, por exemplo, no catolicismo romano. O catolicismo romano diz que a Bíblia é a verdade, mas chega e diz, mas você não é capaz de interpretar a Bíblia, a igreja tem que interpretar a Bíblia para você, porque a igreja tem a tradição, e a tradição também é a autoridade, e quando a igreja tem concílios, os concílios são infalíveis, e o Papa, quando faz pronunciamentos ex cathedra, ele também é infalível, uma autoridade juntamente com a Bíblia. Então você tem a Bíblia e você tem mais isso como autoridade. Irmão, se a Igreja Católica fosse infalível, ela não teria sancionado com a sua autoridade supostamente infalível 2 cabeças de João Batista como a legítima. Sabe, não é difícil de entender que a autoridade da Igreja Católica não é uma autoridade perfeita.
E, no entanto, pessoas ficam nessa dúvida: mas a autoridade da igreja, será que ela não é infalível também? Não, ela não é. E você vê o que acontece? Toda vez que existe um conflito aparente, um conflito visível entre o que a Bíblia fala e o que a Igreja Católica sustenta em seus dogmas, a Igreja Católica subordina a Bíblia ao que eles dizem. Por exemplo, um dogma católico da virgindade perpétua de Maria, um dogma, na verdade, do século XIX, bem recente até. E o que acontece? A Igreja Católica ensina a virgindade perpétua de Maria. E você vai ler a Bíblia e você começa a ver muita coisa contraditória a isso. Jesus teve irmãos, e aí eles chegam e dão uma outra explicação. E, obviamente, pela Bíblia, eles são filhos de Maria. Mas eles não são filhos de Maria, não, e dão um jeito de falar que não. E a Bíblia diz que Jesus é o filho primogênito de Maria. Mas também não quer... Né? E sempre eles dão um jeito de... E, na verdade, sabe o que está acontecendo? A Bíblia já não tem voz, porque existe uma tradição, existe um ensinamento que é contraditório à Bíblia, e a Bíblia tem que sentar e escutar, porque eles não sentam para escutar a Bíblia. É isso que acontece. E é trágico isso. Irmãos, isso é uma receita para desastre. E pesquisando sobre isso, essa semana mesmo, eu olhei algumas coisas de fontes católicas, onde eles combatem a doutrina da sola escritura, como nós ensinamos nas igrejas protestantes, igrejas evangélicas, e eles estão falando que essa coisa de que somente a Bíblia é a autoridade é uma coisa falsa, e diziam o seguinte, inclusive: isso é novidade, sabe, não tinha isso antigamente não, isso é uma invenção protestante. Irmãos, não é. Eles exploram a ignorância, e o católico deve entender que a liderança católica aproveita do fato que ele conhece pouco da história para falar aquilo que é falso. Isso é trágico. Dizer que isso é uma coisa nova, deixe-me dar alguns exemplos. Atanásio de Alexandria. Atanásio, o grande defensor da doutrina da Trindade, o homem que segurou as pontas, para que no concílio de Nicéia a coisa andasse no caminho certo em relação à doutrina da divindade plena de Cristo. Atanásio disse o seguinte, Atanásio, para os irmãos entenderem, viveu de 296 a 373 depois de Cristo. E ele disse o seguinte: as sagradas escrituras são inspiradas e suficientes para nos declarar a verdade. Atanásio de Alexandria. Sabe, ele não disse, você tem que ter a Bíblia, você tem que ter a tradição, você tem que ter a Bíblia, você tem que ter concílios da igreja, nada disso. A Bíblia, as sagradas escrituras são inspiradas e suficientes para nos declarar a verdade. Quer saber a verdade sobre a questão de Maria? Olha o que está na Bíblia. A verdade está toda ali. Ela é suficiente. Quer saber a verdade sobre imagens? Olha o que está na Bíblia. Ela é suficiente. Atanásio também disse: visto que as sagradas escrituras são em todas as coisas mais que suficientes, recomendamos aos que desejam saber mais sobre essas questões que leiam a palavra divina. Bem resumido, né? Nos dias daqueles conflitos com o arianismo, principalmente, é interessante que os cristãos da fé ortodoxa, da fé trinitariana, não contenderam com os hereges, com os arianos, nem com os gnósticos ou qualquer outros hereges, com base na tradição. Eles usaram as escrituras, seus argumentos foram por base nas escrituras. Você pode olhar até os debates nos concílios, ninguém chegou levando ali mensagem de aqui, porque na nossa igreja nós temos uma tradição e vem... Não, as pessoas chegaram, olha o verso da Bíblia, ele diz isso. Homoousios, palavra grega, é o texto sagrado que diz, a Bíblia é a autoridade. Eles usaram a Bíblia como a fonte de autoridade, e era a única fonte de autoridade citada. Atanásio fala sobre isso. Depois mesmo do concílio de Nicéia, algumas pessoas queriam mais concílios da igreja para desenvolver o assunto, quem sabe o outro lado ganhava, né? Ele escreve o seguinte: em vão corre-se por aí com o pretexto de exigir concílios pela causa da fé, pois a Escritura é suficiente e é acima de todas as coisas. Mas se houver necessidade de um concílio quanto a isso, temos as deliberações dos pais
pois os bispos em Nicéia não foram negligentes nessa questão, mas declararam a doutrina de forma tão exata que aqueles que lerem as suas palavras com honestidade não ficarão sem lembrança da religião de Cristo anunciada na Divina Escritura. Está vendo o que ele disse nós temos a Bíblia é suficiente e ela é autoridade. Agora, se você quiser olhar os concílios, então olha o concílio de Nicéia, porque o que aconteceu é que eles lembraram aquilo que está na Bíblia. Está vendo? É a Bíblia que decretou o que o concílio decide, e não o contrário. Basílio de Cesareia, também desse mesmo período, esse homem viveu, calcula-se que o nascimento dele foi no ano 320, ele viveu até mais ou menos o ano 379, quer dizer, a data de sua morte eu acho que é certa, só o nascimento que está em dúvida, 320 a 379 depois de Cristo. Ele escreveu o seguinte, isso aqui é muito interessante, ele diz: qual é a marca da alma fiel? É que alguém esteja disposto a aceitar plenamente a autoridade das palavras da Escritura, sem se atrever a rejeitar qualquer coisa, nem fazer qualquer acréscimo. Isso é só a Escritura. Também disse o seguinte, o mesmo homem, Basílio de Cesareia: acredite em tudo aquilo que está escrito, mas, quanto ao que não está escrito, não siga. É um óbvio desvio da fé, além de prova de arrogância, tanto rejeitar aquilo que está escrito, como introduzir aquilo que não esteja escrito. O que você faz então com uma doutrina tipo a Assunção de Maria? Não está na Bíblia. Siga o pai da igreja, olha o que ele diz: acredite em tudo aquilo que está escrito. Está escrito? Está na Bíblia? Ótimo. Não está na Bíblia? Não siga. É isso que você faz. Sabe, então a Bíblia, ela nos dá a verdade e ela é regra. Você não precisa de ensinamentos além dos ensinamentos da Bíblia. A Bíblia contém tudo que você precisa para ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora, irmãos, se a Bíblia é suficiente, se ela diz que ela é tudo que você precisa, é uma forma de desprezar a palavra de Deus, tratá-la como incompleta e insuficiente. É desprezar a palavra de Deus, é contrariar a própria palavra de Deus. Então, o que a Bíblia está nos mostrando é assim: a Bíblia é a palavra de Deus e ela é inspirada, mas não basta você dizer assim, ela é inspirada, mas eu também aceito além da Bíblia outra autoridade. Não, você tem que dizer, e eu me apego a ela e a ela somente, porque aqui eu tenho o que eu preciso. A Bíblia vai me dar a doutrina, a Bíblia vai me dar a repreensão que eu preciso, a Bíblia vai me dar a correção que eu preciso, a Bíblia vai me dar a educação na justiça, e a Bíblia é útil para tudo isso, a fim de que, como servo de Deus, eu seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso que a Escritura ensina aqui. Nós vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite.